Boa tarde a todos. Eu sou a Eucleia e hoje, acompanhada do meu colega Fábio Salvador, vamos fazer esta apresentação sobre o Google My Business. Nós somos especialistas em SEO local na parte 1. Olá, boa tarde a todos. Sou Fábio Salvador e eu estou aqui com a Eucleia para a apresentação desse webinar. Obrigado a todos pela presença. Tanto eu como o Fábio estamos muito felizes de apresentar este webinar hoje sobre como otimizar o Google My Business e consolidar a estratégia digital. No entanto, nós queremos fazer um pequeno aviso antes de começar. Durante a organização deste webinar, nós vimos que mais especificamente na semana passada, que o Google My Business passou por um rebranding, que alterou o seu nome para Gestor de Perfis de Empresas em Portugal. Hoje vamos seguir a apresentação ainda com o nome antigo, com o Google My Business, mas posteriormente vocês estarão mais habituados também ao novo nome e a partir daí nós começaremos também a utilizar o novo nome em futuras apresentações. Continuamos então com algumas informações de relevância também para esta apresentação. Nos próximos 25 minutos vamos abordar o eixo principal das estratégias digitais do Google My Business. Vamos falar da importância do funcionamento do algoritmo da procura do Google, bem como de conhecer os pontos-chave para otimizar a visibilidade na internet dos negócios a partir desta ferramenta. Gostaria de avisar que hoje não vamos nos concentrar nas funcionalidades mais básicas do Google My Business, tais como a criação e validação das fichas. Esses foram tópicos que nós já abordámos no nosso primeiro webinar para Portugal. E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver este primeiro webinar, nós no final deste podemos enviar um e-mail com um link de acesso tanto para o nosso primeiro webinar como para a apresentação que nós estamos aqui a realizar hoje. Quaisquer dúvidas que possam surgir durante a apresentação são muito bem-vindas. Podem fazer-nos chegar essas mesmas dúvidas ou comentários através da aba de perguntas ou diretamente através do chat e nós vamos responder a tudo no final. Vamos então explicar um bocadinho a agenda que temos para hoje. Vamos falar da importância do Google My Business, de como otimizar a vossa visibilidade, como otimizar a vitrine virtual que é o Google My Business e como atrair mais clientes. Comecemos então. Então, o que é que mudou no Google My Business? O Google mudou a forma de interação com os seus utilizadores que procuram por empresas. O Google é agora uma vitrine virtual de estabelecimentos e tornou-se o primeiro ponto de contato com o público. Quando nós fazemos uma procura local, como por exemplo, loja de moda em Lisboa, são as fichas do Google My Business que vão aparecer em evidência mesmo antes dos próprios sites das empresas. Mas o Google não é a única fonte de informação. Atualmente, as empresas recebem 28 vezes mais contatos provenientes de diversas plataformas do que no próprio site, ou através do GPS, ou através da plataforma Waze, ou através de redes sociais, como pode ser o Facebook. E isto pode gerar uma pergunta que é se o comportamento dos utilizadores também mudou. E a resposta é sim. Por daí o Google está a adaptar-se ao comportamento dos utilizadores. Hoje, nós sabemos que as fichas do Google My Business são as vitrines virtuais dos estabelecimentos. As informações presentes nestas fichas são essenciais e estão completas e atualizadas. E quando estão completas e atualizadas, podem determinar a tomada de decisões dos usuários, dos utilizadores e convertê-los em novos clientes para vocês e não para os vossos concorrentes. Mas como é que os utilizadores podem encontrar o vosso negócio na Google? Que é uma pergunta também que pode surgir da vossa parte. E a verdade é que 54% dos utilizadores procuram pelo horário do funcionamento no Google Maps. 3 em cada 4 consumidores usa uma ferramenta de procura para encontrar um negócio. E 7 em cada 10 dos utilizadores realizam uma compra no negócio encontrado através do Google. E aqui pode surgir uma outra questão, que é como é que funciona esta mesma procura. E eu vou deixar esta questão para ser respondida pelo meu colega Fábio. Sim, obrigado, Eucleia. E bom, pensando exatamente nisso que a gente pensou também os principais tipos de buscas, né? Então, cada vez mais a gente confia no Google para conseguir as informações que estamos procurando. E só para entender um pouco melhor de como funciona esse processo de busca, eu vou explicar os 2 principais tipos aqui, tá? Então, o primeiro seria realmente as buscas diretas, o segundo seria as pesquisas de descobertas. As diretas são exatamente quando a gente está procurando diretamente com o estabelecimento. Então, como, por exemplo, loja da Havaianas em Lisboa. Ou seja, isso mostra a notoriedade da marca. E, por outro lado, as buscas indiretas, elas são divididas em 2 categorias. Primeiro, são buscas por marca, quando a gente busca por uma marca e a gente encontra vários estabelecimentos que vendem o mesmo produto ou o mesmo serviço. Ou então, buscas de descobertas, que é quando a gente procura por uma categoria, por uma atividade, como, por exemplo, moda feminina em Lisboa,
então que é um bom indicativo do seu posicionamento das buscas. Então, como vocês podem ver aqui no slide, 80% das buscas no Google são exatamente do tipo de marcas e descobertas. Então, é fundamental você estar posicionado aí, esse número é surpreendente, né? Então, vocês também imagino que vocês estejam se perguntando como que funciona esse algoritmo do Google, né? Como que ele posiciona um negócio nos resultados das pesquisas e como vocês podem estar subindo dentro desse ranking SEO local. Então, muito simples, tá? Da maneira como ele funciona, é parecido com o cérebro humano. Então, quando a gente escuta uma notícia na rádio, por exemplo, e depois a gente lê num jornal, e depois ainda escuta na TV, essas três fontes juntas fazem você confiar que essa informação é verdadeira. E o SEO local é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se os horários de estabelecimento são similares em diversas plataformas, como Google, Facebook, Waze, Apple, TomTom, etc., a informação é assimilada como verdadeira e confiável, e por isso ela vai ser posicionada entre os primeiros resultados da pesquisa. Então, agora eu vou compartilhar um pouquinho como funciona, né, o algoritmo do ranking SEO local. Os três critérios principais aqui são distância, relevância e reputação, tá? Distância, realmente não tem muito segredo aqui, é a distância entre o estabelecimento procurado e a posição geográfica do usuário dentro da internet ou na zona, né, que a gente está pesquisando. Então, por exemplo, um restaurante em Lisboa. E, obviamente, se eu procuro um restaurante em Lisboa, não me vai aparecer algum restaurante específico de outro lugar. Desculpa, eu recebi uma mensagem aqui falando que não tem som. Vocês conseguem colocar no chat, por favor? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ok, ótimo. A maioria das pessoas estão conseguindo ouvir, perfeito. Bom, então talvez seja algum ponto específico da Alexandra. Então, recomendaria sair e entrar novamente aqui para a gente tá seguindo. Ótimo. Então, desculpa, a questão da distância era exatamente aquilo que a gente tinha comentado, né? Então, se eu estou em Lisboa, obviamente vão ser resultados relacionados a Lisboa, por exemplo, dessa pesquisa. Depois vem também a parte da relevância. Então, é a coerência realmente entre o que foi pedido na busca e as informações presentes online. Então, por exemplo, se eu busco um restaurante aberto, bairro Alto, Lisboa, o resultado entregue vai ser realmente um restaurante aberto e no bairro Alto em Lisboa. Tá? Então, vem a questão da relevância aqui. E, por outro lado, vem a questão da reputação, que é as informações sobre os estabelecimentos estão disponíveis no máximo de plataformas possíveis, como site, Facebook, Google My Business, Waze, TomTom, Apple, etc. Essas informações são confiáveis e padronizadas, é importante elas estarem padronizadas também, porque, obviamente, precisam estar consistentes, né, essa informação. E, além disso, a parte realmente da reputação, da nota média, do número de avaliações presentes nas fichas, e se vocês estão respondendo a essas avaliações, e a frequência dessas respostas também. Tá? Então, agora, já que a gente sabe um pouquinho de como que os usuários vivem e interpretam a experiência com o Google, vocês deveriam também estar se perguntando o que a gente pode fazer para que esse usuário decida escolher o seu estabelecimento, né? E para isso são alguns dos seguintes passos que a gente vai comentar agora, que são, por exemplo, a otimização da visibilidade, otimização da vitrine virtual e realmente atraindo mais clientes para os estabelecimentos. Vocês estão fazendo perguntas aqui, só para deixar um pouquinho mais claro, Sônia, eu acabei de ver a sua pergunta, as perguntas a gente vai responder no final aqui da conversa, ok? Mas vão deixando as perguntas também aqui, que no final eu vou passar por todas elas, tá? Então, vendo aqui realmente a parte de otimização do Google My Business, né? Então, basicamente, é como você dá um match no algoritmo do Google e como você ser escolhido. É importante comentar que, primeiramente, as fichas Google My Business são as vitrines virtuais dos estabelecimentos. Então, as informações presentes nelas são realmente essenciais e, se elas são completas, atualizadas, vão determinar a tomada de decisão do cliente e convencer ele até você e não aos seus concorrentes, né? Então, os clientes, o que eles encontram nas fichas? Uma variedade de informações relevantes para o negócio, como endereço, telefone, horário de funcionamento, mas além disso, vem outras funcionalidades também dentro do Google My Business, que é uma plataforma que está evoluindo, inclusive o nome mudou, porque o Google My Business ele tem um roadmap
realmente de desenvolvimento e ser uma plataforma cada vez mais relevante. E dentro dessas funcionalidades e dentro dessas otimizações, tem como, por exemplo, essas que vocês podem ver aqui. Especificar a localização com o Google Maps integrado, ter uma descrição completa do serviço, indicar horários de feriados, horários especiais de atendimento, otimizar a ficha indicando categorias e atributos, adicionar links secundários para dar oportunidade de interação com a ficha. E também as fotos, que deixam, obviamente, a sua empresa em destaque aqui. E todas essas funcionalidades, elas sempre atualizadas, trabalham o posicionamento, obviamente, tem um melhor posicionamento da empresa. Então, quanto mais atenção, mais cuidado você estiver dando para suas fichas de MB, mais influente o Google vai considerar o seu negócio, né? Então, agora vamos passar para explicar um pouquinho de cada uma das funcionalidades das fichas e como que elas aplicam um pouquinho melhor para os negócios, tá? Eu vou aqui comentar, talvez, uma das principais delas, que é realmente a parte das categorias, tá? Então, um dos argumentos mais relevantes realmente para as empresas quando o assunto é Google My Business é trabalhar o posicionamento dos resultados de pesquisa, e são alguns exemplos de categorias aqui que vocês têm para selecionar diretamente a busca do Google Maps, tá? Então, são realmente algumas categorias aqui muito mais genéricas, né? Mas vocês podem escolher, existem mais de 4.000 categorias, e vocês podem escolher realmente entre uma principal e até 9 secundárias diretamente dentro do back-office do Google, tá? E vocês podem ver que essas categorias, basicamente, o que elas fazem? Elas caracterizam a atividade do estabelecimento e aumentam realmente a chance do negócio ser encontrado através de outras buscas paralelas. Então, aqui a gente tem um caso, vocês podem ver aqui do Big Mat, né? Que pode ser encontrada por uma busca como loja de artigos domésticos, por exemplo, ou loja de material de construção. Então, entre os diversos recursos do Google My Business, as categorias entram realmente como ponto de partida, tá? E são elas que vão realmente determinar em quais pesquisas vocês aparecem dentro do Google. Então, são as principais palavras-chave aqui que a gente vai trabalhar. Agora, para comentar um pouquinho melhor as outras possibilidades de otimização, eu vou passar a bola aqui para o Cleia, que vai dar seguimento aqui, mais relacionado aos atributos, né? Obrigada, Fábio. Então, e o que é que são os atributos? Os atributos são as etiquetas, entre aspas, não é? Que caracterizam os pontos de venda, tais como acessibilidade para cadeira de rodas, boa relação custo-benefício, Wi-Fi disponível, ambiente familiar, etc. E serão sempre determinados pelo tipo de categoria do estabelecimento. Outra parte importante é relativamente à funcionalidade. Os atributos são divididos em 2 tipos principais. O primeiro são os objetivos, que são aqueles que podem definir a partir do back-office do Google My Business, como é, por exemplo, o caso da acessibilidade, dos serviços, a forma de pagamento, etc. E o segundo são subjetivos, que são aqueles que são definidos devido às avaliações dos clientes, ou seja, se o estabelecimento tem uma boa relação custo-benefício, se o estabelecimento em questão tinha bons vinhos, tinha um bom ambiente familiar, etc. E o terceiro ponto importante relativamente aos atributos é o impacto. Os atributos são elementos-chave no Google My Business e, como veremos a seguir, é uma das funcionalidades que mais evoluem. E é por isso que a inserção dos atributos nas vossas fichas pode, por um lado, ajudar os utilizadores na procura de estabelecimentos que sejam realmente relevantes para eles e, por outro, também é interessante no caso das procuras vocais. Por exemplo, de acordo com um estudo que nós consultamos da Google, as procuras por voz representam 20%, e estima-se que num futuro próximo elas representarão mais de 50% das procuras. A diferença entre fazer uma procura vocal e uma procura por escrito é muito simples. Basicamente, nós quando fazemos uma procura vocal, temos a tendência de ser muito mais longos, muito mais extensos e mais detalhados. É o que nós chamamos de long trend. Por exemplo, fazer uma procura no Google sobre um restaurante em Lisboa, nós basicamente só escreveríamos isso, mas se fizéssemos por voz, escreveríamos algo do género: o restaurante em Lisboa com acessibilidade para cadeira de rodas e com ambiente familiar. Porque temos, por voz, como estou aqui a comentar, temos sempre a tendência de estender-nos mais e detalhar mais aquilo que nós estamos à procura. Esses atributos ajudam os utilizadores na procura de negócios específicos que possuem informações mais completas. Outro ponto importante são os horários secundários. Esta é uma funcionalidade que permitirá indicar na ficha do Google My Business os serviços associados e os diferentes horários que dispõe. Por exemplo, um supermercado pode encontrar outros serviços disponíveis, como o horário de funcionamento tradicional e o horário para entregas. E cada tipo de estabelecimento pode ter um horário de funcionamento diferente.
E é disso que se tratam os horários secundários. É uma forma que o cliente tem de saber rapidamente quais é que são os serviços que estarão disponíveis. E os tipos de horários secundários que nós podemos ter são, por exemplo, o horário para pessoas mais idosas, o horário do drive-thru, o horário de entregas ou o horário de retiradas. Ainda dentro dos horários temos também os horários especiais. E aqui há 2 casos que podem surgir e para os quais vocês deveriam indicar os horários especiais. O primeiro caso é, nos dias em que o horário tradicional for alterado, como foi o caso durante a pandemia, que nós tivemos várias alterações de horários devido às indicações que nos foram dadas pelo governo. E o segundo caso é durante os feriados e as datas comemorativas. Devemos indicar sempre, mesmo que o horário não mude. Porquê? Porque a importância desta funcionalidade está relacionada com o vosso posicionamento por várias razões. Quanto mais ativa forem as vossas fichas do Google My Business, melhor elas estarão posicionadas pelo próprio Google. É também importante, em termos de imagem do vosso negócio para com os clientes. No caso dos feriados, se vocês não indicarem os vossos horários, o Google vai exibir na ficha uma mensagem laranja, como podem ver aqui no ecrã, com uma informação parecida a este horário pode mudar no seguinte feriado e indica qual é que é o feriado em questão, mesmo que os vossos horários não tenham qualquer tipo de alteração. Por outro lado, se vocês fizerem a alteração do horário, a mensagem transmitida pelo Google é a mensagem em verde, como vocês podem ver no ecrã, e seria uma mensagem semelhante a horário durante o feriado. Portanto, deve-se sempre indicar os horários especiais no Google, mesmo que eles não sofram qualquer tipo de alteração. Relativamente aos avisos das atualizações das fichas da Google, esta é uma das novas funcionalidades das fichas da Google My Business, tal como o meu colega Fábio indicou anteriormente, o Google está constantemente a mudar e a fazer alterações nesta parte das fichas. E este é um pequeno aviso entre as informações mais básicas, como a morada, o telefone, onde é indicado o tempo que se passou desde a última atualização da ficha. Isto é importante para a escolha entre 2 estabelecimentos. Por exemplo, se eu for um cliente e encontrar uma ficha atualizada há uma semana e outra ficha que teve uma atualização feita há 2 meses atrás, a minha tendência, e acredito que a vossa também, será escolher aquele estabelecimento que teve a alteração mais recente, porque é mais confiável, mostra que realmente a empresa está a interagir com as suas fichas. Mais uma vez, isto é um recurso do Google que nos lembra a importância de manter as informações sempre atualizadas e corretas. Outro ponto também muito importante são as fotos. As fotos devem estar sempre presentes nas nossas fichas. Uma ficha da Google deve conter pelo menos entre 1 a 2 fotos de fachada do estabelecimento e 3 a 4 fotos no interior do estabelecimento e diversas fotos dos produtos ou serviços. Quantas mais fotos vocês possuírem nas vossas fichas, melhor será a vossa visibilidade. As fichas com mais de 100 fotos aparecem até 7 vezes mais nos resultados de pesquisa, comparadas com as fichas que têm menos fotos. E este é um fator que influencia diretamente o vosso posicionamento nos resultados da pesquisa. Uma dica muito importante é enviar sempre fotos de boa qualidade, porque o Google escolhe a foto de melhor qualidade que será usada na capa das vossas fichas. E agora que nós já falamos sobre as funcionalidades que podem ajudar-vos a otimizar o vosso posicionamento orgânico, vamos também apresentar os produtos ou serviços para que vocês podem utilizar para atrair novos consumidores. E eu passo então a palavra novamente ao meu colega Fábio. Ok, obrigado, Cleia. E, bom, só lembrando aqui também, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Podem ir escrevendo dentro do chat ou na parte de perguntas, que a gente no final vai fazer uma recapitulação de todas elas e vamos tratando, tá? Aqui, realmente, o nosso trabalho aqui é ajudar você, a gente vê também a questão de otimizar a vitrine virtual, tá? Então, só para dar um pouquinho de contexto, o Google e a Ipsos, né, fizeram um estudo que apontou que 83% de todos os usuários disseram que realizam a busca online antes de se dirigir diretamente até a loja. Então, essa tendência tornou tão importante que o Google até adaptou através de funcionalidades como menu, serviços e produtos, entre outras funcionalidades, tá? Então, como eu disse anteriormente, o Google está sempre constantemente atualizando a parte do My Business, agora gestão do meu perfil de empresa, para trazer mais funcionalidades e melhorar a experiência de usuário cada vez mais. Então, comentando um pouco dessas funcionalidades, vou começar por menu e serviços, tá? Que são realmente graças a essas 2 ferramentas que o Google pode melhorar a experiência do usuário, fornecendo informações simples e concisas antes de ir até a loja.
Tá? Então, a funcionalidade do menu tende a ser um pouquinho mais importante mesmo para o setor de Horeca. Tá? Eu vi que aqui tem alguns do setor, e neste primeiro caso, um restaurante ele pode indicar na sua ficha GMB quais são as especialidades que eles estão disponíveis no restaurante, tornando um pouco mais fácil para o usuário saber o que ele vai encontrar quando ele for para o estabelecimento. E, por outro lado, a gente tem também os serviços, que eles envolvem a mesma função do menu, mas para todos aqueles estabelecimentos que têm uma variedade um pouco mais diferente de serviços, como o próprio nome indica, né? Nesse segundo caso, quando a gente fala de uma aba de serviços, a gente está se referindo, por exemplo, o que aparece no slide aqui da Adeslas. Então, a Adeslas é cliente nosso da Partout na Espanha, que usou essa aba, onde fornece informações adicionais sobre os diferentes serviços que oferece dentro de alguma de suas clínicas, tá? Então, vocês podem ver aqui dentista cosmético, ortodontia metálica, outros tipos de questões também. E mesmo que nenhuma dessas funções seja essencial numa estratégia digital, ela é positivamente apreciada, primeiro, pelos usuários e também, obviamente, pelo Google. Tá? Pensando aqui também na parte de produtos, eu não vou entrar em muita profundidade sobre essa funcionalidade, porque é um tópico bastante extenso, inclusive poderia até ser um outro webinar que a gente podia fazer quase exclusivamente sobre produtos, tá? Mas eu só gostaria mesmo de apresentar esse produto para quem não está familiarizado com essa funcionalidade. Então, como vocês podem ver aqui no slide, esse tipo de funcionalidade é muito importante nas fichas do Google My Business, fornecendo ao usuário informações relevantes e também criando uma forma de gerar mais tráfego ao site e ao estabelecimento no final do dia. Tá? Comentar aqui um pouquinho mais agora, nesse próximo tópico, tá? Sobre como atrair mais tráfego para os estabelecimentos a partir das fichas do Google My Business. Tá? Então, agora a gente já comentou sobre como informar no menu, serviços, produtos, e agora é só pensar um pouquinho também, comentar aqui sobre como transformar os usuários em novos clientes. Então, para isso, a gente tem alguns seguintes pontos, né? Os links secundários, botão reservar, posts do Google e também a tendência do mercado, que é o Conversational Commerce. Né? Vou começar aqui falando um pouquinho sobre os links secundários, que é uma opção fácil, prática, que dá para os estabelecimentos a possibilidade de acrescentar, primeiro, links para as páginas do site, fazer agendamentos online e também para a página de catálogo de produtos, entre outras coisas. Tá? Dessa forma, com só um clique, o usuário pode ser rapidamente direcionado às informações que são mais relevantes para eles. Então, no caso, aqui, o GMB permite que vocês adicionem links secundários para algumas das questões que vocês podem ver aqui, como, por exemplo, alguns concessionários da Volkswagen, que é um parceiro nosso na França. Então, agendar test drive, marcar alguma consulta, fazer alguma encomenda, buscar algum produto mais específico, tá? Então, esses links são realmente ajudam bastante na hora de realmente direcionar o usuário para algum ponto mais específico. E também existe o botão reservar, que ainda ajuda um pouquinho mais também na jornada de usuário, que funciona um pouco mais também para restaurantes e hotéis, que você pode reservar uma mesa ou reservar um quarto de hotel diretamente dentro dessa ficha, tá? É importante comentar que o botão reservar é somente para prestadores de serviços, como hotéis e restaurantes, e ele vai ser adicionado automaticamente pelo Google se a ficha tiver algum vínculo com essas plataformas de reserva. Tá? Se vocês não quiserem que eles apareçam, só ver com o provedor escolhido, o fornecedor escolhido, para pôr no sistema como prioridade ou desabilitar essa opção no painel de controle dentro do Google My Business. Tá? Eu gostaria de entrar aqui um pouco mais de profundidade também na questão dos Google Posts. Que esses posts são uma funcionalidade que ilustra perfeitamente a transição realmente que passando de um mecanismo de busca clássico, onde só algumas informações eram exibidas, que agora o Google My Business está se tornando uma plataforma cada vez mais visual e onde as informações elaboradas se tornam cada vez mais importantes. Tá? Então, os posts são basicamente banners com fotos e vídeos que permitem os negócios informarem atualizações sobre os estabelecimentos, como eventos ou datas comerciais. Então, vocês podem ver aqui alguns exemplos que são notícias, como, por exemplo, uma reforma dentro do estabelecimento, alguma notícia relevante para os clientes, uns eventos, algum evento comercial ou algum evento que vocês participam anualmente, promoções, ofertas, um pouco mais nesse sentido comercial, lançamento de novos produtos e também datas comerciais, que nem agora a gente está chegando o Black Friday ou Natal, que também são bem relevantes também e bem importantes a gente estar comunicando dentro dos posts. Tá? E também
comentando um pouco mais que o Google My Business também, além de criar recursos para atrair mais tráfego para as lojas, ele descobriu o potencial também de tornar uma plataforma mais social. Então, nesse caso, a gente está falando do Google Business Messages, que é uma funcionalidade que imagino que alguns de vocês até já estejam começando a usar. Essa funcionalidade permite que os usuários possam entrar em contato nos estabelecimentos por meio de mensagem direta dentro da ficha do Google My Business. Então, como funciona? Quando você ativa a opção no back-office do Google My Business, a função mensagem, vai aparecer na sua ficha a partir do celular. Então, quando um usuário encontrar a sua ficha, ele vai poder enviar uma mensagem instantânea para vocês e vocês vão receber uma notificação para estar respondendo essa mensagem diretamente dentro da ficha do Google My Business. Então, essa é a ilustração realmente concreta de uma tendência que é cada vez mais importante quando a gente fala de SEO local, o Conversational Commerce. Então, uma tendência que tenha se levado um pouco, cada vez mais em conta na estratégia local de SEO também para os próximos anos. Tá? Então, só vou voltar aqui e recapitular basicamente tudo que a gente já comentou, né? Primeiramente, o Google tornou a vitrine digital e é por isso que é tão importante que as informações sejam completadas, atualizadas e otimizadas e também consistentes em todas as plataformas. E, além disso, temos uma segunda parte, que é a reatividade do Google My Business. Então, está constantemente lançando novas funcionalidades, realmente para melhorar a experiência do cliente. E é por isso que a questão não é só possuir uma ficha do Google My Business, mas também ser ativo, atualizar e otimizar ela constantemente. Tá? Agora eu vi que vocês têm algumas perguntas aqui, já eu vou passar por todas elas, mas só antes de responder as perguntas, eu só vou fazer uma rápida apresentação aqui de quem somos nós, né? Eu e a Eucleia, somos consultores de SEO local dentro da Partum, e na Partum a gente ajuda os estabelecimentos a realmente melhorar a visibilidade e reputação online. Tá? Então a nossa solução é baseada em 3 eixos principais. O eixo principal, primeiro, é realmente a difusão de todas as informações em estabelecimentos em diversas plataformas, centralização das avaliações em Google, Facebook, Waze, Apple, TomTom, etc. E também a coleta de novas avaliações através do envio automático de SMS. Gostaria de comentar 2 pontos também fundamentais da Partum, que são nossa equipe de Customer Success, que dá apoio estratégico para a evolução dos projetos, com amplo conhecimento e ampla expertise com empresas que vocês podem ver dentro dessa imagem, e também a nossa equipe de suporte, que ajuda vocês operacionalmente diretamente com temas, com algum quesito diretamente relacionado ao Google, como verificação de fichas, exclusão de duplicados, etc. Tá? Bom, simplesmente queria agora passar as perguntas antes das perguntas, desculpa, gostaria de realmente agradecer e só deixar um lembrete também que no final do evento vocês vão ser redirecionados para uma página de agendamento. Se vocês tiverem interesse, um calendário vai estar disponível para vocês. Tá? Eu vou agora passar para as perguntas.